Oi, gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro. Ui, deixa eu tentar mostrar tudo aqui. Phoebe, que veio em julho de 2022 na tag Inéditos. E vou te falar que, cara, é muito, muito, muito triste. Então vamos falar um pouco sobre a história deste livro, que vai contar a história da Phoebe, que é a filha de uma escrava com o senhor dela. A gente vai conhecer a Phoebe morando nessa fazenda. Qual que era o nome, gente, desse homem? Que ficava prometendo para ela que aos 18 anos ela seria liberta. Mas enfim, tinha os Bell, a fazenda dos Bell, que era onde a Phoebe morava no começo. A mãe dela era tipo uma curandeira, assim, ela sabia as ervas certas para o tipo de coisa que você tinha, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, fazer partos e tal, enfim. Ela cuidava de todo mundo ali da fazenda, escravos e dos brancos também. A mãe da Phoebe tinha relações com o dono aí da fazenda e era uma coisa meio que reconhecida, né? A esposa sabia, todo mundo sabia, é óbvio que a esposa desse senhor não tinha muito afeto pela Phoebe. Porém, o cara tinha, então ela aprendeu a ler, ela aprendeu coisas de etiqueta, coisas que a irmã do cara ensinou pra ela, só que essa irmã morreu, primeiramente. Acho que a Phoebe era meio adolescente assim, não foi uma coisa muito recente. E aí, depois de um tempo, perto da Phoebe fazer 18 anos, o cara morreu. Então aí já era toda a esperança que ela tinha de, aos 18 anos, ser uma escrava liberta. E a partir daí tudo começou a dar errado na vida dessa menina. Falar sobre escravidão já é muito triste. Agora, uma escrava bonita, uma escrava que tinha essa promessa de ser liberta. Aí o cara que prometia morre. Só desgraceira. A esposa do cara decide mandar ela embora daquela fazenda, obviamente. E ela tem um filho, e aí ela acaba indo parar numa prisão. Não é prisão, como que chamava? Prisão dos Lapierre mesmo. Por exemplo, se um escravo ele fugia muitas vezes, se ele dava muito trabalho, se ele era considerado preguiçoso pelos seus senhores, pelos seus donos, né? Eles mandavam para essas prisões. E aí o cara poderia ir fazer leilão com os escravos, poderia vender, enfim. Só que a Phoebe acaba sendo uma escrava muito bonita, pá, educada, e o cara decide torná-la sua esposa. Ela fica lá na casa dele e tal, com outras escravas também. E assim, o que acontece nesse livro, principalmente nessa terceira parte, né? Na segunda e terceira parte, que é quando ela vai pra prisão, é uma coisa muito... Primeiro na primeira parte, a gente meio que vê, não a perda da inocência, porque o escravo quando nasce já... Mas a gente já, na primeira parte, a gente conhece a vida como é, a mãe dela ensinando as coisas, essa esperança dela de ser liberta. Depois, na segunda e terceira parte, a gente vê um outro lado da escravidão que é pouco retratado, de como, às vezes, os próprios escravos eram obrigados a escravizar os seus... Por exemplo, por exemplo, eu só tinha a visão do senhor, né? O senhor de engenho, não, como é que chama? Do cara que açoitava lá os escravos e tal. Ele era um escravo escolhido para aquela função, para cuidar dos outros escravos, mas ele era um escravo também. E mesmo assim, quando tinha alguém fugido, ele ia lá e capturava o cara. Às vezes era uma pessoa que ele conhecia, uma pessoa que ele tinha vindo no navio junto. Mas assim, entre sobreviver e morrer, às vezes a pessoa tinha que tomar uma decisão. E no caso da Phoebe aqui, da história dela, ela acaba indo para essa prisão e acaba virando a esposa desse cara. E aí ela tem que se sujeitar a muitas coisas. Apesar dela ser esposa dele, ela nunca deixa de ser escrava. Ela tem algumas regalias, mas sempre tem esse estigma. Não só pelo papel, né, porque ela não tem uma carta de alforria, mas porque ela é considerada uma escrava. Ela é negra. Ela é considerada uma escrava. Não tem muito o que falar. Que ano que é aqui? É no século XIX, 1800 e pouco. Então, assim, não tem muito o que falar. É no sul dos Estados Unidos ainda. E assim, mesmo esses homens que cuidavam dessas prisões de escravos, eles eram mal vistos também pela sociedade. Por mais que o cara fosse rico, porque era um negócio lucrativo também, ele nunca se encaixaria na sociedade. Tanto que muitos desses donos de prisão, muitos deles eram casados com escravas, né? Eles eram casados com as mulheres negras que chegavam lá nas suas prisões.
meio que a mulher, e muitas delas tinham filhos, como garantir a sobrevivência do meu filho, ou a tentativa dele ser um escravo liberto. Vou me sujeitar a várias coisas. Esse é um livro bem doído de se ler, é muito, muito doído por toda... Já não chega toda a questão, né, dos escravos, aí tem tudo isso de você ver a esperança dela sendo apagada quando o cara morre, quando o dono da fazenda Bel morre, a mãe dela morre, e aí depois de quando ela vai parar nessa prisão. E a ideia, inclusive, da autora do livro foi depois que ela foi visitar lá nos Estados Unidos, tem uma dessas prisões que existiram realmente, como um museu ali, né, como uma memória do que não fazer novamente na história do mundo, né? E ela foi visitar e ela teve essa ideia de escrever o livro porque ela já imaginou, e óbvio que tem algum relato ou outro, né, de mulheres que acabaram tendo que ajudar nas prisões. Por exemplo, chegava um cara fugitivo que estava machucado e tal, alguém tinha que cuidar para vender, porque você não ia vender uma coisa danificada. Você era um escravo que ajudava outro escravo a melhorar, mas para ele ser vendido. E chegavam assim adolescentes, né? Chegavam crianças. Então, como que você vai explicar para a criança o que estava acontecendo? Tipo, como você ia lidar com isso? Como eu disse, era uma questão de sobrevivência total, né? E é muito assustador e é muito triste ter esse tipo de conversa, mas é super necessária. Considero esse livro um dos melhores que a TAG mandou esse ano. Eu li assim muito rápido, com muito sofrimento, muita dor no coração, principalmente quando fala dos filhos aqui, das filhas. É muito, muito triste, mas é real. Então, não é um livro gostoso de se ler de forma nenhuma. É muita dor, muito sofrimento, mas é necessário, assim, como eu disse, para coisas não acontecerem novamente. A gente tem que lembrar para não fazer tudo de novo. Então, se você é assinante da TAG Inéditos e ainda não leu esse livro, eu recomendo muito que você leia, assim. É muito interessante até essa arte gráfica que mostra, assim como foi o livro daquele comediante que eu gostei também, que tinha ele em várias cores, né, em vários quadradinhos assim. A gente tem uma Phoebe, né, em várias cores fragmentada. Porque também não vai falar só dos negros escravizados que vieram de navios. Vão falar dos filhos deles. E os filhos deles são mestiços, né? E muitos são mestiços. E assim, é isso aqui, entendeu? Então, esse livro é muito necessário, bem doloroso, bem difícil, mas que a gente quer ler e quer terminar porque a gente precisa ter esse conhecimento. E por mais que tenha tanto sofrimento nele, a gente quer saber o que vai acontecer em cada página. Então, apesar de ser um livro de ficção, ele é baseado em histórias reais. E eu gostei de ter lido e gostaria que mais pessoas conhecessem também. Como eu disse, não retrata só a escravidão da forma que a gente vê normalmente, né? Mas em outros tipos de sofrimentos que também os escravos passaram. Aqui, no caso, nos Estados Unidos, mas enfim, poderia ser em qualquer lugar. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.